Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso episódio 31, episódio especialíssimo, hoje com duas autoridades aqui. Rapaz. Já começou assim. Aí vai lembrar do Pastor Anderson, pô, heresia foi outro episódio, hoje não é sobre heresia. Mas temos hoje o prazer de estar com os amados aqui da Luz em Ação. Vamos conhecer por dentro, né? Temos a honra realmente de estar com os irmãos aqui, conhecer um pouquinho desse projeto, da agência missionária, de tudo isso aí que envolve a Luz em Ação, que nós, acho que quase todo cristão aqui, pelo menos aqui de Parnamirim, rapaz, deve ser muito assim, desligado para não conhecer o trabalho que vocês fazem. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, por isso eu digo que é uma honra ter vocês aqui hoje. Mas, antes de qualquer coisa, quero me apresentar, né? Se você chegou aqui no nosso podcast agora, está conhecendo agora, ou foi por indicação do YouTube, ou algum colega viu em algum lugar e chegou aqui, seja muito bem-vindo. Fazemos aqui esse podcast independente, e somos 5 que fazemos aqui. Meu nome é Wilson Moura, sou um dos componentes. Temos também o Matos, que vai se apresentar, e mais 3 colegas que não estão aqui hoje, que é o Rodrigo, o Jefferson e o Gabriel, né? E a Amanda, mas o que eu falo, meu amigo, que o da mesa somos nós 5. Somos um. Esse Matos, ele sempre é o do contra. Sabe aquele grupo, sempre tem que ter o cara que fica ali. Mas a Amanda é a esposa, né? Não, a Amanda faz parte daqui, ela parte das nossas mídias, ela faz nossas mídias. Ela faz parte da equipe, mas ela cuida só das mídias. Aí ele toda vez fala, que eu falo, nós somos 5, os 5 que aparecem na mesa. Aí ele, não, mas tem a Amanda. Eu falei, eu sei que tem a Amanda. Tem Gabriel. Daqui a pouco vamos falar também, Gabriel e Davi, que estão aqui atrás das câmeras também, estão conosco. Todo mundo tá no mesmo barco. Todo mundo tá no mesmo barco, né? Mas aí fica longa a apresentação. Mas você apresenta logo, já que você começou a falar aí. Vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe o horário que estão vendo. Meu nome é Matson, como o Wilson já falou. Pertenço também à mesma igreja que todos aqui. Todos do lado de cada mesa, né? Todos do lado de cada mesa. A Igreja Batista Vida Nova. Sirvo junto com Wilson no Ministério dos Jovens. E é isso aí. Isso. Estou baleado da gripe. Mas esses dias tá difícil. Mas quero apresentar os queridos de onde... Diga seu nome, de onde está falando. Eita, referências. Tipo, uma ligação a comprar. Só quem é de 80 nós somos mais antigos, né? Os novinhos aí não vão saber o que é isso. Mas... Começa por Júnior aí. Diga aí, doutor Júnior. Pronto. Não, nem doutor, nem autoridade, por favor. Meu nome é Cláudio Bakzinski Júnior. Né? Pode me chamar só de Júnior, tá tranquilo. Um jogador da seleção polonesa. Poderia ser, né? Poderia ser. O problema é que eu não jogo nada. Mas nome pra isso eu tenho. Bem-vindo ao time. Tá certo. Bom, meu nome é esse, né? Cláudio Bakzinski Júnior. Na igreja me chamam de Bazinski. Então ficou assim, eu acho legal. Não tem outro, não conheço outro por aí com esse nome. E é óbvio que eu vim de fora, né? Mas eu sou talvez... que você era daqui de São José do Mipibu aqui. Talvez, né? Sotaque, todo jeito, né? Mas eu já tenho 2 filhos potiguares, então, né? Em 4 anos aqui já tenho 2 filhos que são potiguares. Vou falar um pouco mais, apresentar um pouco melhor. Mas eu vim para cá para fazer parte da Luz em Ação e estou, né? Membro integral da Luz em Ação já há alguns anos. 4 anos aqui no RN, completando agora em julho. E... Muita coisa boa já vivenciada nesse pequeno período, então, né? Você veio na pandemia, né? Vim na pandemia, ali. Em julho de 2020. Sim, antes de vir para cá, eu fiz uma viagem para Rondônia, né? Eu que não tinha ido para norte nem nordeste do Brasil, logo nesse ano, quando tudo fechou, foi aí que eu resolvi, né? Em família, sair. E a gente veio para cá em julho de 2020, em meio à pandemia, de carro, eu, minha esposa e minha filha, né? Dos 3 filhos que eu tenho, a única catarinense é a Sara, veio junto, ela tinha 3 anos na época, e foi uma aventura, tem sido, né? Essa vida, ultimamente, né? Como missionário na Luz em Ação há 4 anos, então. Amém, glória a Deus. Seu Wesley. Autoridade. Seu Wesley. Agora sim, autoridade. Eu não mando nem mínimo. Wesley Moraes, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer falar do que Deus tem feito, apesar de nós, apesar das nossas limitações.
missionário em tempo integral desde 2020, mas já trabalho com a Luz em Ação desde o final de 2017 e sempre morei aqui no RN, né? E tem uma história um pouco diferente talvez de alguns missionários. Eu não tive um chamado assim místico em um congresso de missões e que vem aqui para frente, se você quer entregar sua vida para missões, não. Eu tinha uma vida comum. Eu estudei na universidade, passei 9 anos dentro da UFRN, fui para o mercado de trabalho, trabalhei, achava que ia ser professor universitário, enfim, igual o Rubem Alves fala, eu só sou o que sou hoje porque tudo que eu tentei deu errado, né? Tudo que eu tentei deu errado e hoje eu sou missionário. Eu era só um crente, né? Agora eu sou baterista. Outra referência. Somos bons de referências. Eu sou também conhecido como marido da Larissa, há 10 anos, e pai do Matias e do Thomas. Olha aí, Matos. Sinta a pressão, viu? Todos aqui têm menino, têm casados com filhos, né? É o único solteiro da mesa hoje. Eu vou ter que me retirar. Todo episódio aqui tem que dar eu até achei que o papo seria família. Não é, não? Não. Na realidade, não estaria habilitado. Eu vou ter que sair. Criação de filhos. Eu entendi que seria. Tô brincando. Vou ficar ali só assistindo. Melhor. Bem, mas como nós falamos no início aqui, convidamos vocês hoje aqui para nós aqui também, nós e o pessoal que nos acompanha, conhecer um pouquinho da Luz em Ação. Como eu falei, a gente conhece por causa do Tetelestai, alguns talvez tenham visto algumas outras coisas, mas hoje a gente queria conhecer mais profundamente, conhecer quais os outros projetos que vocês têm ou que estão pensando. Tudo isso a gente vai conversar aqui ao longo do nosso episódio hoje. Mas, antes de começar, até o Wesley já deu uma pequena introduzida aí. Como vocês dois disseram, vocês são missionários hoje em tempo integral, né? Queria que vocês falassem um pouquinho como foi o chamado de vocês, como vocês sentiram esse direcionamento e se entregaram realmente ao tempo integral. Porque às vezes a pessoa consegue fazer missões, mas ali, parcial, né? E como foi isso, assim? Como Deus chamou vocês, ou como vocês sentiram-se, assim, chamados ali? Como foi isso? Já que eu tinha falado, eu vou concluir, então, o meu chamado. Eu lembro sempre da Sophia Miller, grande missionária que desbravou a Amazônia, plantou dezenas de igrejas, e ela, quando perguntaram como é que foi o chamado dela, ela disse, nunca recebi um chamado. Eu li uma ordem e obedeci, né? A ordem está na Bíblia, só que às vezes demora a entender, demora a perceber. Então eu tinha uma vida, entre aspas, comum, trabalhando, mercado de trabalho e tudo, e quando os meninos me convidaram para a Luz em Ação, eu gosto de falar que eles fizeram uma reunião e peço desculpas que eu estou com a crise elétrica hoje, enfim, se vão escutar algum fungado aí, desculpe. E eles me convidaram e falaram assim, a gente está te convidando, mas não é por sua capacidade técnica, não. Eu falei, não, poxa, estudei pra caramba, trabalhei aqui só, não é por sua capacidade técnica, mas porque a gente viu que você tem um coração no lugar certo. E isso não se ensina, né? A técnica se ensina, a experiência se adquire, a gente pode repassar. Mas eu flertava com missões desde a universidade, né? Me envolvi com a CRU Campus, participava de vários congressos, fui para o Rio de Janeiro, fui para Alagoas, mas eu não achava que eu ia viver o que eu estou vivendo hoje, né? E aí, veja só, a minha formação acadêmica é em audiovisual e em jornalismo. Então, parece que quando eu olho para trás, parece que eu vejo assim, Deus estava costurando a minha história, me preparando, e tipo, quando eu estava mais pronto, agora você vai fazer o que eu queria, né? Então, hoje eu uso o que eu aprendi lá fora a serviço do reino. E eu também era fotógrafo de casamentos. Era um ambiente bem... Foi se tornando cada vez mais pesado para mim, e era difícil conciliar as agendas, né? A agenda de eventos com a agenda da missão, até que eu dei esse passo de fé em 2019, participando do Vocário, eu bati o pé e falei, vou encarar essa, né? Claro, em concordância com a minha esposa, com o apoio total dela. E em 2020 eu entrei como missionário de tempo integral e fui parando de trabalhar aos poucos, hoje full time mesmo. Sim, sim. Então no caso, você já, vamos dizer assim, se tornou missionário já casado já... Eu já tinha 30 e... Peraí. Vou fazer as contas aqui. Peraí, não. Pode revelar? Não, enfim, eu já tinha mais de 30, né? E já casado,
com o Thomas já a caminho. Então, eu gosto de contar minha história porque ela pode encontrar pessoas aí que estão achando que passou do tempo, né? Ou que estão esperando alguma voz estrondando no seu ouvido e tocando e você se arrepiar. Não, cara, não precisa disso. Ninguém... Um negócio bem emocionado, assim, Não. né? Quando você falou naquele congresso, assim, você sentiu aquela... Eu não estou desprezando quem teve isso. Claro. Pode ser que o seu insight, o seu entendimento venha num momento desse, mas o meu não veio e eu espero que você não fique esperando que né, venha esse para você obedecer à ordem de Deus de compartilhar e fazer o nome de Deus, de Cristo conhecido aonde ele ainda não é, né? O nosso foco hoje, como luz em ação, né? Os povos não alcançados. Já falei demais, Júnior? Não, tranquilo, tá falando o que é importantíssimo a gente falar, né? A gente ouvir. A minha história é bem parecida com a do Wesley e é diferente ao mesmo tempo, né? Também é diferente só do Wesley no sentido de que ele na faculdade já era cristão, né? E já flertava, como ele disse, com missão. Eu tive a minha vida até também cheguei não só para missão, mas inclusive para a fé. A minha conversão aconteceu depois de eu casado. Eu só não era pai já, né? Mas eu já tinha também concluído a faculdade, estava trabalhando e eu era alheio completamente à fé cristã, né? Me julgava cristão, de responder o censo como afirmativo, né? Mas eu era católico não praticante, né? Tipo um astronauta de base, assim, que nunca vai para o céu, né? Acha que vai, mas nunca vai para o céu. Enfim, e aí eu também tô até hoje esperando esse anjo chegar, né? E fazer uma coisa acontecer muito grande assim. Foi um convite que foi feito para um casal de amigos nossos, que são nossos pais na fé, para fazer parte da missão da Luz em Ação. Até então, já tinha acontecido conosco de entendermos de fato o evangelho. Graças a Deus o Senhor chegou, a gente foi juntos, o que também vale muito a pena contar essa história, porque muitas vezes, né, eu sei que tem gente que casado, um deles é convertido, o outro não, isso é difícil. No nosso caso, graças a Deus, foi uma conversão mútua, porque esses amigos nossos chegaram na grande megalópole chamada Tigrinhos, lá em Santa Catarina, cidade de 2.000 habitantes. É enorme, né? Onde, não sendo dessa forma, eu acredito que o Senhor pode usar como Ele quiser, né? Mas acredito que não teríamos conhecido de fato o Evangelho verdadeiro até hoje. E esse casal de amigos chegou, nos chamou para uma janta, para um tempo juntos. E graças a Deus fomos alimentados do alimento que não é perecível, né? Que é eterno. Eles resolveram nos evangelizar e a gente foi pouco a pouco conhecendo mais e mais o Senhor, e a minha conversão foi uma etapa gigante. E um chamado para fazer parte da missão aconteceu porque a minha esposa é advogada e eu sou biomédico de formação, eu tinha um laboratório, eu tinha, né, era sócio proprietário, então tinha administrado esse laboratório por uns anos. E recebi esse convite porque a Luz em Ação queria alguém para ajudar na administração e alguém para ajudar nas questões jurídicas que estavam começando a acontecer, né? E aí a gente, poxa, né? Talvez seja para nós. Então foi muito difícil, ainda é muito difícil para familiares, porque todos são católicos, todos são não evangélicos, ou pelo menos, né, não entendem o que é de fato missão. Mas Deus tem suprido tudo e a gente tinha há pouco tempo estávamos recém-congregando numa igreja local lá, né? E já veio esse convite e a gente aceitou. Então eu tenho pouquíssima vivência de igreja, ou mesmo de conversão lá no Sul, mas pouquinho tempo depois da minha conversão eu tô aqui. Eu já estou há mais tempo pós-vida nova, né? Pós-novo nascimento. Eu tenho mais tempo vivendo aqui no Rio Grande do Norte do que em Santa Catarina, onde eu vivi até os 31 anos. Eu fiquei curioso agora. Você disse que também tem uma pergunta. A cidade lá de Tigrinhos, né? Tigrinhos. Lá no interior de Santa Catarina.
Isso. Como você foi localizado lá pela Luz em Ação? Aí a gente já vai ter que falar da Luz em Ação. É o Senhor, né? É uma história muito grande, mas a missão, a Luz em Ação, ela existe desde 2009 e já foi aberta aqui, né? Então, como a associação Luz em Ação, aqui no Rio Grande do Norte. Mas antes, quando ainda não era, né, a Luz em Ação, iniciou lá em Santa Catarina, na região onde eu morava. Não na cidade, Sim, né? sim. Mas na região. Talvez, infelizmente, porque a notícia é triste, mas talvez por causa da notícia daquele rapaz que entrou numa escola com uma espada, numa cidade chamada Saudades. Lembro. Nessa cidade que é próxima, né, da cidade onde eu morava e mais próxima ainda da outra cidade onde eu trabalhava, onde eu tinha um laboratório, é que começou o trabalho na região de Chapecó, a cidade maior que a gente dá de referência é a cidade de Chapecó. Lá é que começou uma ideia que a princípio seria uma ideia de 6 meses, que virou uma ideia de talvez 2 anos, e acabou virando um projeto que depois de 10 anos concluiu o Tetelestai e hoje dá sequência com novos projetos. Então, eles tinham começado a gravar, eles, né, Lá, que eu digo depois ainda. a gente vai dizer os líderes Sim, da sim, missão, sim. que até hoje são, lá em Santa Catarina. Por falta de cenário mais condizente, né, com a Palestina, um cenário bíblico lá em Santa Catarina, para ter areia precisa ir num campinho de areia, né? Tem muita Porque montanha, né? Lá tem muita montanha. Tem né? muita montanha, muito verde. Então, para Jardim do Éden, ali até é legal, beleza, dá certo. Mas, enfim, começaram a gravar lá, plantaram uma igreja lá, fizeram um trabalho maravilhoso e depois vieram para cá para concluir esse trabalho. Até veio algumas pessoas lá do Sul para ajudar, né, junto com eles. E aí, uma vez concluído o trabalho Tetelestai, a gente vai falar, acredito que vamos ter tempo para isso. Uma vez concluído o Tetelestai, o pessoal foi para lá para mostrar o trabalho pronto e comentar sobre o tempo de crescimento da missão e de tudo que foi feito lá, desenvolvimento do Tetelestai. E é uma história muito grande, graças ao Wizard, porque eu estava trabalhando na Wizard nesse tempo, já tinha vendido o laboratório, é grande a história, vou tentar acelerar. O diretor da Wizard, que foi alguém que conheceu enquanto ele era aluno em Chapecó, a missão, me convidou, disse, olha só, tem um pessoal vindo para cá, uns missionários que fizeram um trabalho chamado Tetelestai, eles estão vindo para cá, venham, né, vocês conhecer. E aí a minha esposa conheceu a dona Sônia nesse dia e chorou muito, assim, não foi um anjo que chegou ali, mas foi emocionante como se fosse. Ela realmente, assim, o Senhor tocou muito mais o coração dela nesse momento e a partir de então a gente estava assim, pensando que, poxa, o Senhor está nos chamando para dar esse passo mesmo, né? É muita loucura, mas é real, é claro, né? Não é sem medir, não é uma loucura, apesar de parecer, né? Talvez mas enfim, a gente veio para cá, para também, talvez meio ano, talvez 1 ano, 2, já estamos no 4. Com 4 anos. A Luz em Ação, ou a equipe que fundou a Luz em Ação, ficou 2 anos em Santa Catarina, e depois vieram para cá. Eles tinham ainda tem uma chácara, uma granja em Macaíba, na zona rural de Macaíba. Pé do Galo, né? Um bairro chamado Pé do Galo, uma comunidade chamada Pé do Galo, e depois nós firmamos nossa sede aqui em Boa Esperança, em Parnamirim. Sim. Faça a tua Sua pergunta, pergunta. depois a gente... Que vocês falaram, vocês trabalhavam e depois sentiram o chamado, vamos dizer assim, né, de para missões. Eu acho que deve ser uma dúvida minha, eu acho que a maioria do pessoal também deve ter essa dúvida. Porque, querendo ou não, principalmente nós homens, pensam no lado financeiro, de sustento da casa, da família. Como é que é, assim? Como é que é? A gente fica imaginando assim, não, os caras devem ter algum trabalho. Aí vocês falam, não, eu tinha um trabalho de sair. Tá. Mas e aí, como é que faz para Deixa eu sustentar? falar. Nós somos missionários, digamos, nos moldes tradicionais, né? Hoje o missionário... Eu falo assim do ponto de vista bem prático. Para eu trabalhar só com missão, alguém tem que pagar as contas. Elas não vão se pagar sozinho. Essa era a dúvida. Deus não vai mandar um anjo todo mês com envelope dourado com o dinheiro das contas. O corvo mandando comida para...
Então, com base no que a gente estuda na Bíblia, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, a gente entende que existem pessoas que são chamadas para ser enviadas, separadas e trabalhar exclusivamente na expansão do evangelho, enquanto outras pessoas com seus bens as sustentam. A gente via isso no ministério de Cristo terreno, nos três anos do ministério dele, ministério público, digamos. Você viu ele voltando à carpintaria para se sustentar? Não. Então, o primeiro exemplo já está ali. E aí, Paulo, e vários exemplos a gente pode, até no Velho Testamento, enfim, esses princípios estão corroborados. Então, hoje, eu sou sustentado por pessoas comuns, irmãos que entenderam que a sua parte na missão era enviar o missionário. Não sou enviado para outro lugar, porque a nossa missão é uma missão digital, digamos, nós fazemos filmes e enviamos os filmes. E aí eu posso falar mais à frente sobre essa estratégia, por que escolher essa estratégia, né? Mas é isso. Legal. Olha essa dúvida. É fé mesmo, é fé. Tá pensando, é fé. É fé. Porque todo mês depende de eu jogar o coração do irmãozinho lá, o irmão ir lá e aí contribuir. Uma coisa que eu acho que é importante citar, é válido lembrar que a Luz em Ação não defende loucura também, né? A Luz em Ação tem uma política para você ser missionário integral, tem um sustento mínimo que você precisa ter levantado, e também a gente tem, sempre que quisermos, né, um tempo para prepararmos nossas cartas missionárias ou fazermos darmos algum passo nessa necessidade para termos o sustento mínimo para conseguirmos continuar, a gente tem esse tempo. Recebe treinamento, problema consistente. Exatamente, a gente, graças a Deus, no final são milagres, né? O que acontece? A gente pode dar o nome que quiser, mas a gente mesmo, eu sempre brinco, quando, como se disse, né? Se não tem ainda família, já entregaram antes, né? Aqui, todo episódio, se você for levantar. Mas você é homem, né? Naturalmente a gente tem, isso é natural. Pesa mais a questão da nossa responsabilidade como homem de trazer o sustento para casa. Então, realmente isso faz com que a gente pense em desistir com frequência, né? Porque, assim, eu vim com um sustento, uma renda extra, porque eu tinha vendido o laboratório, e eu recebi um valor de entrada, mas o resto foi parcelado, né, em 4 anos. Esses 4 anos finalizaram em 2022. E aí chegou um momento que, poxa, agora eu preciso não dar mais desse jeito. E aí vão acontecendo coisas que a gente tem quantos dias para falar sobre as coisas. Mas muito boa a sua pergunta, Matos. E eu lembrei de um texto bíblico que eu gosto muito. Eu até mencionei. O Velho Testamento também tem esses princípios. Entendendo que a gente não depende de pessoas, né? A gente depende de Deus. E de forma prática, Deus usa pessoas. Mas olha que texto interessante tem lá em Êxodo 25, versos 1 e 2. O contexto aqui é a construção do tabernáculo, né? E o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Preste bem atenção. Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Ou seja, o tabernáculo era para Deus, Deus é que vai mover o coração e você vai receber a oferta dele, porque é Deus quem dá o dinheiro para aquele cara. Então, é tudo sobre ele. Né? Nós somos meros canais e parece diferente, né? Quando a gente tem uma profissão, a gente tem um canhoto ali do que a gente recebe, dizendo quanto é, e a gente pensa mais naturalmente, bom, esse dinheiro é meu. Quando, na verdade, independente se é missionário e recebe de ofertas, de doações, ou se trabalha, o dinheiro é dele, né? Ele é o dono de Você tudo. vive pela fé, então. Eu falei, você não? Você é concursado, você vive pelo teu tem braço uma ali, empresa, você não vive pela fé, você acha que só eu vivo na dependência de Deus? Independente de como esse recurso chegou, né? Se é pagamento pelo trabalho do mês dentro de uma empresa, ou se é de uma forma diferente, esse dinheiro deve ser administrado como não, né? Sendo ele do Senhor e não próprio. A gente tem esse problema, né, de acreditar que o dinheiro que está em nossa mão é nosso, mas ele é dele, é do Senhor. Mas obrigado. Inclusive, se quiser ser mantenedor, pode. Só falar com a gente, pode falar. E é uma dificuldade, viu, Madison? É realmente muito bom falar sobre isso, apesar de que é doído. A gente recebe treinamento, a gente vê que não tem absolutamente nada de errado, que é bíblico, só que a gente está sempre se boicotando. É difícil orgulho, né? A gente falar disso, é difícil. E realmente
É orgulho. É orgulho o nome. É. Eu perguntei porque eu me incluo nesse meio aí. Às vezes eu fico pensando assim, caramba, como será? Vou tentar. Aí a mente humana, a carne, sei lá, fala. E aí, tuas contas, tu vai pagar como? Que esse não Aí- seja impeditivo, cara. Que esse não seja impeditivo. Se Deus tocar no seu coração, só vai. Só vai, porque a fé não é... A sua confiança não está, como falou, na conta bancária, né? A fé é naquilo que não se vê. Só vai. Amém. Não vai, amém, não vai amém. aventureiro, claro. Sim, sim. Vai com planejamento, É, mas, claro. mas não tem como dar errado. Amém. Amém. Bem, então já Vamos pra frente. vimos essa primeira parte. Agora, né, o Júnior, eu vou chamar de Júnior Basinski, eu tô na dúvida. Pode ser sabe? Eu chamo- Basinski, cara. Eu tô adotando esse. Tô gostando Junto tem em disso. qualquer lugar, né? Júnior tem bastante base. Ó, gente, se você quiser por causa do Sim. suor aí. Valeu. É, Eu sou do sul. Suando pelo nariz. Eu sou do sul. É, Valeu. ele já introduziu um pouco, e agora eu queria ver do Wesley. Sim. Assim, para quem não conhece, Tá. o que é realmente a Luz em Ação? O que é a Luz em Ação? É. Luz em Ação é uma produtora de cinema / agência missionária, digamos. Nós nos juntamos para fazer filmes e levar o evangelho para lugares onde ele não chegou ainda, né? A Luz em Ação surgiu como instituição para abraçar a Tetelestai, que já estava em andamento. Eu estou hoje fazendo a propaganda aqui da série Tetelestai, que é o nosso principal produto, entre aspas, até agora. Essa série demorou muitos anos para ficar prontas, contou com aproximadamente 1.000 voluntários em todos os anos, né? Passaram de centenas de igrejas diferentes pelo interior do estado, e essa série hoje está já traduzida para 14 idiomas e tem outros 8 idiomas em processo de tradução, dublagem, pesquisa. Você pode achar dentro do Amazon Prime, dentro de uma Eu plataforma ia chamada perguntar onde é Loki. que a gente encontra. Você pode achar ela no Amazon Prime, você pode acessar tetelestai.com.br e você pode assistir gratuitamente a série. Faz um login, senha lá e assiste. É um ótimo material para discipulado, para pequenos grupos, né, células. Você tem ali 11 episódios, o maior deles deve ter 30 minutos, 31 minutos, então você consegue num encontro assistir um episódio e fazer uma discussão legal em grupo, discutindo os assuntos que você aprendeu naquele episódio. Então, em 11 semanas, em 12, você completa Tem pastores até que usa como um curso para novos membros, né? O membro chega na igreja, ele vai nivelar por Tetelestai, que é um método de estudo cronológico explicando o plano de redenção desde o Éden até o Cristo. Nada mais. Então, não somos concorrência de The Chosen, porque É outra outra proposta, parada. outra, É estudo bíblico, é só exatamente o que a Bíblia diz e é super acessível, né? Eu vi essa série funcionar em pessoas de alta formação e pessoas da roça, literalmente, com pouco ou quase nenhum letramento, e eles conseguem entender as verdades essenciais do Evangelho a partir da série Tetelestai. Então, a Luz em Ação surge para abraçar o projeto Tetelestai, e agora, digamos que o projeto Tetelestai está debaixo do guarda-chuva da Luz em Ação, mas a Luz em Ação está caminhando para fazer novos projetos, já tem alguns, e está fazendo novos projetos que a gente chama de pré-evangelísticos. Então, deixa eu tentar explicar assim. Tem crente fazendo cinema? Tem. Tem crente fazendo cinema bem feito? Tem, mas tem menos. Agora, tem crente fazendo cinema bem feito para não crente? Não tem. Ou pelo menos a gente não conhece assim, entendeu? Então, essa lacuna que a Luz em Ação propõe preencher. Cinema bem feito, com qualidade, com histórias bem contadas, contextualizadas nas culturas do público-alvo e para não crente. Porque a gente já tem muito material para crente, a gente já está encharcado de material para crente, né? E a gente volta nossos esforços para essa visão missionária de levar o evangelho onde muitas vezes o missionário próprio não consegue entrar, né? Países fechados ao evangelho, ditaduras, né? Ditaduras religiosas, a maioria delas islâmicas, né? Muçulmanas, e a gente está conseguindo entrar aí com a graça de Deus, dado que o audiovisual fura essas barreiras, né? Geográficas e culturais. Sim. Eu achei interessante que na nossa conversa,
a gente planejando, você citou um termo pré-evangelístico. Isso. O que seria esse? Essa nomenclatura a gente usa para dizer que não são produções que necessariamente vão ter o plano de salvação descrito lá. Provavelmente não serão vendidos como filmes cristãos, porque senão as pessoas não queriam assistir. Então, o filme pré-evangelístico, deixa eu tentar ilustrar como preparar o terreno para, quando a semente chegar, encontrar um terreno fértil. Então, o filme pré-evangelístico ele vai tocar em temas tangenciando os princípios bíblicos, mas não vai falar necessariamente de Jesus, enfim, da salvação. Ele vai tentar provocar a pessoa que nasceu numa cosmovisão diferente para ela sair daquele cubo, né, que ela foi concebida, para pensar fora e buscar a verdade. Porque a gente sabe que se ela buscar a verdade genuinamente, sinceramente, ela vai encontrar Cristo. Então, é só tentar furar essa barreira, porque estava até falando mais cedo hoje, né? É como se eu chego para um muçulmano com o Tetelestai, que é ensino bíblico explícito, né, digamos, ele não vai querer. É como que... Acho que pode falar, não sei se pode falar. Pode falar, fica à vontade. Alguma outra religião que bate a nossa porta no domingo pela manhã. Tipo Testemunho de Jeová. Tipo, né? Tipo parecido. Parecido. A gente não recebe, né? Porque a gente já tem a nossa fé muito bem firmada e a gente tem uma certa barreira quanto a isso. Então, da mesma forma, do lado de lá, eles têm essa barreira já. Então, eu não consigo chegar com o evangelho de cara. Eu tenho que ir pelas beiras. Então, esse que é o filme pré-evangelístico. A gente tem um projeto que a gente acabou de gravar no Rio de Janeiro, que a gente pode falar mais. Deixa eu perguntar, vocês têm Pergunta algo... fácil. Pergunta fácil. Vocês também, o público que vocês buscam, óbvio, não crentes, mas uma faixa etária assim, específica ou não? Não, normalmente tem mais penetração entre os jovens, né? Jovens e adultos, porque é audiovisual, né? Hoje o audiovisual é a forma que a gente se comunica, a gente está consumindo vídeos o tempo todo, né? Todos os dias. Quase ninguém consegue ficar imune, né? Hoje em dia... Se for pensando nisso, né? Tetelestai tem muito sangue, né? Porque Tetelestai são 24 histórias narrativas bíblicas que apontam sempre para a cruz, para a necessidade de um substituto e o sangue, né, do sacrifício de substituto lavando os pecados. Então, talvez para uma criança, né, posso assustar um pouco. Pelo menos os meus eu não tive medo nenhum de mostrar, né? Minha filha com 3 anos assistia com a gente o Tetelestai. Então, assim, não é que a gente faz direcionado para alguma idade ou apontando para alguém. O Tetelestai, que foi o principal trabalho, ainda né? São as principais narrativas bíblicas que falam. A gente chama de a história eterna da redenção, né? Desde a criação até Cristo ressurreto, né? Com pontos específicos, claros, óbvios e que a gente às vezes fala com medo, né? O Testemunho de Jeová bate lá na tua porta com uma heresia preparada para tentar te pescar. A gente tem medo às vezes de falar e é por isso que Tetelestai também ainda acaba sendo muito bom para igrejas, para crentes formados endireitar a crença. Eu vi aqui o podcast do pastor Anderson, né, falando sobre heresias, os perigos. Eu achei muito bom que ele não teve medo nenhum de falar, né, de muitas coisas. A gente precisa, às vezes, também, dentro da igreja, dar uma reciclada, porque também, sem medo de falar aqui, The Chosen, também está, assim, problematizando essa situação ao mostrar um Cristo que é tão humano que deixa de ser Deus. Né? E aí já temos um problema muito grave, apesar de eu achar The Chosen uma excelente ferramenta. Muito bom. Mas que trazem, a gente às vezes está lidando com pessoas, talvez um adolescente que está gostando demais de The Chosen e vendo que, cara, a esposa de Pedro tem tudo isso que é real na vida dela e a Bíblia não fala sobre absolutamente nada. Eu acho que é algumas coisas, detalhes que... É mais ou menos como as novelas da Record, né? Sim, que a pessoa tem que criar o enredo aí faz... Assim, quem gosta, né? Quem gosta de assistir, mas saber que ali não é... Hoje mesmo... não é totalmente, não é literal, né? Exato, tem que inventar muita coisa, tem que, né? Hoje mesmo a gente... Eu assisto pra achar os defeitos. Hoje mesmo a gente teve a visita de um
um pastor lá, a gente faz um devocional toda quarta-feira. Estão mais do que convidados para fazer conosco. Legal. E nesse devocional, depois a gente conversando lá, ele falou que numa EBD ele estava falando sobre, não lembro agora qual o texto bíblico, mas né, contando a história bíblica e debatendo, e aí o menino disse, não, eu vi que não é bem assim. Ele disse, não é assim. Tá aqui, não tá escrito Não, aqui. na novela eu vi que foi tal coisa, foi desse jeito que aconteceu. Ele disse, o quê, menino? Só, a inversão, né? É complicado, É isso aí. Mas se eu já tô com a palavra agora, né? Vou continuar. Eu não posso deixar de me apresentar. Depois na edição vocês colocam na primeira parte lá. Eu sou casado, muito bem casado, com a dona Jane Maria Zanotelli Bakzinski. Ela mandou dizer. Ela não mandou dizer, mas eu preciso dizer porque ela tá junto. Eu fico sempre pensando muito nela. Homem sábio. Né? Porque ela tá. Até ela continuou atuando no jurídico da Luz em Ação muito tempo, mas agora não tem mais como. A gente viu que não é mais frutífero que ela continue, né? Ainda ela tá junto, tudo mais, mas ela é mãe, ela tá em casa, tudo mais, e ela tá junto, né? A gente tem muitos benefícios sendo missionários, porque a gente viaja muito e conhece lugares. A gente estava falando antes sobre lugares aqui do RN que eu conheço, né, e que muita gente das vezes não conhece. Mas ela tá junto, ela tá longe dos parentes dela, tudo mais, e ela é uma pessoa maravilhosa. Então, se ela for assistir, Jane, te amo. E eu tenho 3 filhos também. A Sara, catarinense, e os 2 potiguares, o Felipe e a Isabel. A Isabel tá com 6 meses e meio. Eita, Já ganhou o green card do RN. Pronto. Green card. Sou mais rio-grandense que vocês. Eu não tenho Olha nenhum aí. filho, né? Eu tenho Ih, 2 aí potiguares. também vai Toca começar na olha aí. ferida. Todo mundo tem que tocar na ferida, tá certo. Resolveu entregar os pontos. Enfim, pronto. Vocês falaram sobre os... Ei, só licença, eu acho Sim, que ela fala. mandou uma mensagem assim. Lembre de vai, falar mas de fala de mim e traga um Bauru. X-tudo. O que é Bauru, cara, afinal? Porque já teve uma discussão lá no meu condomínio sobre isso. É um sanduíche. Muito tipo. Em São Paulo é diferente, né? O Bauru de São Exatamente, Paulo não é um pão com francês, uma é diferente. mortadela, especial peito do Não, peru. Não, é o hambúrguer, né? basicão é pão, hambúrguer, ovo, salsicha. Não, salsicha não, é o passaporte já. Salsicha é passaporte. Pode crer. Passaporte. Então é ovo. Tá, Tem mas um então especialista há ali, uma né, divergência entre vocês mesmo sobre o que é Não, o Bauru. ele já é uma evolução do Bauru. Ah, tá. Bauru level 2. Vocês falaram sobre os Vem que ele fundadores, vai levar? né? Olha, Vai levar. Vai levar, Vai claro. levar. Vai levar. Queria que vocês falassem mais, né? A gente falou já do que é a missão, mas e vocês falaram que começou, o Bazinski falou que começou lá em Santa Catarina, passou 2 anos, depois veio para cá, mas como ela começou, como os fundadores, que vocês disseram que lideram até hoje, como foi isso, como eles tiveram essa ideia de criar o portão, mas não sai na gravação, de criar o projeto. Eles começou primeiro a Solta Telestar, depois se tornou a Luz em Ação, né? É porque é muita história para contar em pouco tempo, mas o projeto foi antecedido por um outro projeto que chama Além do Véu, que nasceu no coração do Steve, que já era missionário da Missão Novas Tribos, e ele é o pai da Cíntia, que é a apresentadora do Tetelestai junto com o Arlen. Então, como o Júnior falou, eles vieram para passar 6 meses, talvez, fazer um projeto. A ideia era fazer um projeto para crianças e depois foi se reformulando até chegar no que é Tetelestai hoje. E aí, Isso em que ano? Isso sabe dizer mais ou menos? 2009. 2009. Então o projeto tem um presidente. 2009 já aqui. Tem um presidente, que é o Joel. Ele é filho de missionários também. Ele é americano, mas ele já está há 17 anos aqui. E ele viveu mais fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. Ele nasceu lá, mas ele é filho de missionários, cresceu entre Líbia e Costa do Marfim. E depois, recém-casado, veio para o Brasil. E é uma bênção. Uma bênção. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecê-lo, o Joel. Lidera junto com o Jonathan Enns, que é um canadense brasileiro, falsificado, lá de Anápolis, Goiás. Sim. Mas filho de canadense. Canadense de Anápolis. E é o diretor executivo, é o cara do avanço estratégico, é o cara que vai buscar as parcerias já, então antecipando um assunto, né? A gente trabalha muito com
parcerias e recursos que vêm de fora, né, já que esses meninos têm esse trânsito mais facilitado, eles têm igrejas lá, né, que ainda são vinculadas, então a gente está sempre tentando ir levantar o recurso lá, porque filme é muito caro. Filme é muito caro, é muito eficaz, tem uma abrangência gigantesca, mas é caro. Né? E o nosso ainda fica mais barato porque somos missionários, então a gente não vai receber cachê pelo filme. Se nós fôssemos fazer os filmes que a gente faz pagando o cachê dos profissionais, seria muito mais caro. Talvez a coisa mais cara do cinema é a mão de obra, hein? E a nossa mão de obra é missionária. Então, a gente capta esse recurso lá fora para fazer os filmes, e os recursos que sustentam os missionários normalmente vêm mais do Brasil, de pessoas comuns, crentes comuns que investem. Então hoje eu sou sustentado por uma rede de parceiros pessoal, o Júnior é sustentado por uma rede de parceiros dele, e nós nos juntamos nesse projeto da Luz em Ação, né? Sim, sim. Isso já entra nesse ponto aqui de como o projeto é financiado, né? Você tocou como o projeto, você já falou que uma boa parte vem de mantenedores, vamos dizer assim, de fora do país, né? Geralmente, pela algumas agências que eu conheço, uns americanos, canadenses, né? Como é assim hoje? Certo, então, como eles já, né, Joel, Jonathan, as esposas, né, do Joel e do Arlen, filhos do Steve e Sônia, que foi quem começou, têm uma ligação muito grande com os Estados Unidos. Então, tem a Light in Action, né? A missão aberta, né? Como CNPJ nos Estados Unidos também. E algumas igrejas, poucas, mais importantes, né? Auxiliaram nesse processo lá desde o começo. E até hoje também, como o Wesley falou, que tem a rede dele, eu tenho a minha rede de mantenedores, os líderes acabam que tem alguns mantenedores de lá, e não sei se eu falo graças a Deus, né? Mas o dólar é 5 ponto alguma coisa em relação ao real, né? Graças a Deus. Quando converte em real, isso ajuda, né? Ajuda. Quando ele baixar também. E muitas missões mandaram também equipamentos, né? A gente tem coisas que valem, que são importantíssimas. Não se faz cinema sem câmera, não se faz cinema sem câmera de qualidade, computadores, enfim, algumas coisas assim. Mas, assim, falando em produção, a gente faz, graças a Deus, né, pela capacitação de Deus. E eu posso falar porque eu não tenho essa capacitação, mas Deus capacitou outros membros que conseguem fazer coisas de qualidade com pouco recurso. Agora, para esse último filme que a gente fez, né, esse curta-metragem que a gente fez lá no Rio de Janeiro, Deus fez com que uma missão egípcia, né, uma senhora que tem um projeto audiovisual lá, ajudasse, e ela bancou 1/3 desse filme. E foi o filme que finalmente a gente fez nos moldes corretos, assim, com pessoas adequadas, nas posições corretas, fazendo... E foi lá no Rio de Janeiro. Então esse foi finalmente um filme que custou, ainda assim, muito menos do que um episódio do The Chosen, por exemplo. Ou é incomparável com alguns filmes, né, com o normal de se gastar em filmes. Mas a gente depende, né, para fazer qualquer filme, de doações, de ofertas, de auxílio. Tem spoiler desse filme, não? Cara, posso, sem dúvida, vai ser a previsão de lançamento é quando esse Cara, a gente tá batalhando para tentar colocá-lo em festivais internacionais. A gente quer colocá-lo no Festival Internacional de Cairo. E ele é um filme em árabe. Gravado aqui no Rio de Janeiro. Gravado no Rio de Janeiro, porque a história acontece lá. É muito legal a história, e o roteiro foi escrito com uma equipe de roteiristas, né? Até a gente deu uns pitacos, né? Mas teve uma egípcia que mora aqui hoje no Brasil, né? Já há alguns tempos que veio, os pais dela tiveram que vir, né? Há muito tempo, quando houve a conversão deles. Então ela está aqui desde a adolescência. Ela ajudou, então ela não, isso aqui não faz sentido, isso aqui, sim, isso aqui dá muito certo, isso pega realmente o coração do muçulmano, do egípcio, do árabe, né? Do árabe em geral, né? Me fugiu do libanês. E a história é o seguinte: são 2 meninos, né, que se encontram no primeiro dia de aula.
Por isso o nome original ficou First Day. Mas a gente colocou o nome em português Cruzando Fronteiras. E esses meninos, eles se encontram na escola, eles são de turmas diferentes, mas eles logo se reconhecem, né? Criam uma amizade assim de cara porque eles falam árabe. O personagem principal é filho de libaneses que vieram a negócio e a família dele é muçulmana. O outro, esse amigo que ele encontra aqui, ele já está no Brasil há um tempo, ele é filho de refugiados sírios que vieram e estão sendo acolhidos por uma família cristã aqui no Brasil. Por causa da guerra, vamos dizer assim. Mesmo. Exatamente. Certo. Muito possível essa realidade. Muito possível. Inclusive, temos mais libaneses, ou descendentes de libaneses no Brasil do que no próprio Líbano, né? E também, sabe, de muitos refugiados sírios em toda a América, em todo o mundo, mas no Brasil também bastante. Inclusive, o personagem que fez, ele é de família síria mesmo, não veio refugiado, mas a mãe dele tem uma história incrível. E o menino, né, falante de árabe, se encontra, rola essa amizade e tudo mais, e aí eles estão, na perspectiva deles, dois adolescentes, se questionando sobre o porquê, porque ao longo da história, por que é tão diferente, né? Por que você é cristão e eu sou muçulmano, né? É por causa do quê? E aí prejudica ainda mais na amizade e vira um problema o fato dele ter descoberto, esse menino muçulmano, que os pais do outro se tornaram cristãos. Por quê? Né? Não há problema em você ser cristão. Em muitos lugares, por exemplo, no Líbano, é tranquilo você nascer cristão. O problema é que ser cristão, para essa cultura, é uma coisa que não tem como mudar, ser cristão ou ser muçulmano. Você vai receber na tua certidão de nascimento, nos seus documentos, que você é cristão ou que você é muçulmano, por ter nascido de uma família. O que não pode acontecer é deixar de ser. Por exemplo, eu sou brasileiro. Eu não posso, por mais que eu queira, ser... Uruguaio. Uruguai do Norte. Eu ia escolher um outro país. Estava pensando muito na Europa, não sabia qual deles da Europa escolher, mas enfim. Mas eu não posso ser, por mais que eu queira, né? Eu sou brasileiro. E é assim que se vê essa questão, a conversão. Então a conversão é um problema. E isso gerou a treta, né? No Brasil tudo vira em treta. E aí essa história também gerou em treta. Aí tudo se desenrola aí. Desenrola nessa recuperação. Mas aí muitas questões assim, bem... É um filme pré-evangelístico. Então ele é reticente, né? Ele não tem um desfecho com... A atenção é despertar ali, né? Falar o que acontece no final. Falou o início, tá bom. Mas, no final não fala não, pra deixar... Né? Mas ele traz muitas perguntas assim que fazem tanto para um lado quanto para outro. Por isso que tranquilamente a gente quer e pode muito bem mostrá-lo em festivais internacionais. E a gente não vincula a Luz em Ação. É uma produção à parte, como se não fosse da Luz em Ação, porque a Luz em Ação é clara uma missão, né? Então, não sendo vinculado à Luz em Ação, tem mais chance de ser assistido por... De não ser boicotado, né? Em outros países. E é isso que a gente se propõe, né? Como o Wesley falou antes, a gente não graças a Deus, existem muitos cristãos que fazem filmes bons, mas fazem esses filmes para a igreja. É muito bom a gente assistir um filme desses e restabelecer forças, né, para continuar na missão, na luta. É bom que tenham filmes para a igreja, mas a gente se propõe a alcançar o não alcançado, a chegar naquele que nunca, né, viu. E por isso tem que quebrar barreiras primeiro para depois chegar com o evangelho de fato, né? Então, esse, no caso, ele já foi gravado. Ele está foi gravado, a pós-produção, vamos dizer assim, está nas finalizações. E aí, como ele falou, o lançamento comercial, digamos, ele não pode acontecer antes dos festivais. Os festivais, para escrever um filme no festival, ele não pode ter sido exibido ainda. Então, a nossa ideia é entrar nos festivais e tentar se infiltrar nesse mercado. E depois de rodar os festivais é que a gente pensa numa data de lançamento comercial. Tem outros projetos que eu posso já ir falando, né? A gente tá tocando, na verdade, 3 projetos ao mesmo tempo, né? E numa equipe de... Sim, cabe na mão, número de pessoas, né? E um outro projeto que a gente tá tocando é Perguntas Sinceras, é uma websérie, vídeos curtos de 2 minutos, 3 minutos.
A gente planeja até o final do ano concluir a primeira temporada com 8 episódios e, mais uma vez, vídeos narrados com um ator, com uma história acontecendo, e a gente segue um personagem que está digamos, em crise de fé. Ele é um pesquisador, ele está procurando saber mais, está questionando algumas coisas, e a gente não deixa claro que ele é muçulmano, mas sempre tem algum livro, um Alcorão, tem alguns elementos ali dando indicação de que ele é muçulmano, mas ele está pesquisando, tentando entender mais sobre Deus, sobre talvez o cristianismo. E aí tem ele criança, tem ele adulto também. A gente já gravou 6 episódios, né? E a ideia é justamente iniciar diálogos com muçulmanos, fazendo perguntas honestas, contundentes, sim, mas honestas, não ofensivas, né, respeitosas, mas em temas que muitas vezes são evitados. O islamismo tem uma cultura muito fechada. Além da religião, a cultura muçulmana é muito fechada, e ela desestimula o ato de perguntar, né? Eu acho que também encontra-se muito isso dentro do catolicismo, né? Às vezes, quando a pessoa quer questionar demais, quer estudar a Bíblia por conta própria, ela é tolhida, né? Enfim. Mas na religião islâmica é muito forte. Então, a gente está tentando iniciar um diálogo honesto com muçulmanos, a fim de que eles peguem essa isca e procurem, né? E se eles procurarem, a gente tem Tetelestai, a gente tem outros materiais, a gente tem cristãos, tem parceiros missionários online disponíveis para responder perguntas, né? Tem perguntas sinceras, ok, e tem um documentário que a gente começou a gravar esse ano também, que o nome provisório é Pacto Invisível, que é sobre um personagem que é ex-terrorista, convertido já há 17 anos. Não, até mais, né? Ele veio do Hezbollah, era homem-bomba, então ele falhou na sua missão, né? Tentou se explodir, não deu certo, e Deus dando chance, né? Graças a Deus que não deu certo. Igual a Jonas, né? Ele mandou a tempestade para ver se Jonas tinha chance, não quis, mandou o peixe para ver se Jonas no final ainda não, mas foi. Deus faz isso com a gente, ele nos segue, nos persegue, né, para nossa própria proteção. E falhou a bomba e teve uma jornada incrível, bem cinematográfica, veio para a Colômbia, se envolveu com as Farc e depois encontrou a Cristo. E esse documentário é sobre ele, sobre sua história, um pouco sobre geopolítica, sobre os bastidores. Mas no caso é uma história real. Sim, real. sim. Ele tem um livro publicado, né? Só que a gente ele não era terrorista, depois foi para as Farc. Só morrer foi mais de uma vez. Não, assim, é uma das coisas que Deus, né, tentou incrível. mesmo, né? Só que assim, o documentário não é bem a vida dele, mas sim. ele é com base em todas em todo o conteúdo que ele nos repassou, né, e a entrevista que ele nos deu, que a gente desenvolveu, né, esse roteiro, esse documentário. Mas é um documentário que fala sobre o envolvimento de Farc, de organizações criminosas dentro do nosso território também, né? Não só aqui colombiana, mas aqui do Brasil. Algumas trocas de questões tanto políticas quanto monetárias, quanto assim, toda questão que envolve assim que a gente não tá sabendo, né? É possível que a gente mexa no vespeiro? É possível. A gente tá assim bem cauteloso ou não. Né? Mas a gente sabe que é necessário, né? Quando a gente está em pecado se a gente sabe de algo e deixa de falar, né? Se a gente tem muitas vezes a gente deixa de evangelizar porque a gente não pensa nisso, né? Se você tem a condição de tirar alguém do precipício, né? De puxá-lo de volta, de fazê-lo ir para outro lado, a gente vai deixar não vou fazer isso porque isso vai, de repente eu vou me sujar para trazer de volta essa pessoa. Só, vocês falaram sobre os episódios, projetos, e sempre tocando muito na questão do islamismo, povo árabe e tal. Que a gente sabe, né, que é um povo a ser buscado, né? Que eles, historicamente, tem um conflito, né, do árabe contra o povo de Deus.
E a gente tá vendo essa guerra, felizmente aí, né? De Israel contra o Hamas. Tem algum projeto de vocês quanto a isso, assim, de documentar? Ou já teve algo do tipo? A gente está entrando no mundo árabe, né? A gente tem parceiros fortes, já parcerias bem estabelecidas no Líbano e no Egito. Né? Tem uma organização lá que diz que já tem uma sala para a gente mandar a foto. Tá aqui a sala da Luzinhação, se quiser abrir uma sede aqui. Lá no Egito. Legal. São parceiros já bem estabelecidos e a gente está entrando no mundo árabe porque foi onde as portas se abriram. A gente faz uma leitura a longo prazo, a gente faz uma leitura do mundo como os cinco grandes blocos culturais onde o cristianismo ainda não chegou e o primeiro deles que a gente conseguiu entrar foi o mundo árabe. Então, é uma cultura muito diferente. 5 povos que... Não, cinco blocos culturais. culturais. Porque Tá. você não tem você não tem uma cultura só num país, né? Uma cultura às vezes é compartilhada por alguns países. Então é mais fácil entender a gente se comunicar com culturas do que com uma fronteira geográfica de um país. Então a gente não consegue produzir nada para eles sem eles junto, né? Então essas parcerias são necessárias para que as histórias sejam contextualizadas, né? Tenham eficácia, como a gente comentou, né, com a menina egípcia que ajudou a fazer o roteiro de First Day. Então, a gente com esse curta Cruzando Fronteiras, a gente está alcançando nosso primeiro objetivo, que é um filme na língua deles, gravado com a história deles na língua deles, já em árabe. Porque a gente tem filmes gravados em português que foram dublados. Inclusive, a gente não mencionou ainda, Agar. Eu tava aqui, eu tava pensando em falar tá aí, aqui. né? Posso? Pode falar. Você quer falar? Eu quero só falar Fala. do Agar, a gente vai falar mais, mas Sepá é um filme que a gente tem, que a gente já fez um curta-metragem, inclusive um dos atores é o pastor Iago Martins, né? Ele Assisti, já sei, é muito massa, então, muito esse filme conta, né, uma história real da guarda revolucionária islâmica no Irã, né? E no documentário, agora o Pacto Invisível, a gente está indo mais a fundo, mas a gente sabe que tem muita coisa e agora, finalmente, está vindo já à tona, não tem mais como esconder, né, de investimento por parte do Irã nessas organizações criminosas que são o Hamas, Hezbollah, enfim, há isso, né, que sempre se soube, mas tentou se esconder, agora até que eles mesmos estão, né, declarando isso, e isso é muito claro. Então, a gente lê o mundo, como ele falou, em 5 blocos culturais, porque faz mais sentido isso, né? A cultura é o que comunica mais entre a gente, né? A gente é brasileiro, por exemplo, um exemplo claro aqui, mas o que culturalmente eu gosto de fazer é um pouco diferente. O Bauru é diferente. Mas, por exemplo, eu não tô tomando chimarrão aqui, porque não tem como nessa temperatura, né? Nesse calor. Até tento igual às vezes. Quando vem meus pais pra cá, não tem como. De manhã preciso tomar chimarrão. Mas a cultura é que né, os hábitos é o que nos envolve, nos traz. E às vezes isso não é até a barreira do Estado ou do país. Às vezes tem mundo árabe, é um dos blocos culturais, tem alguém que está lá no meio imerso, tem um grupo de pessoas que talvez é um país todo ou só uma região dentro do país que se comunica mais com outras. E assim, utilizando do cinema para comunicar, a gente acredita, né, que é estrategicamente a melhor das formas de se entrar nesses blocos. A gente pode aqui no Brasil produzir algo que comunique diretamente a cultura árabe. E o mundo árabe é o mundo que abriu portas para nós, né? É um mundo, a gente fala, né? Que realmente é uma coisa muito diferente. E por isso a gente está agora fazendo filmes, séries, documentários que envolvam esse bloco cultural. Mas com outros parceiros em outras regiões que, assim que der certo, né? A gente... Eu acho que igualmente desafiador, eu acho que deve ser um dos blocos que vocês pensam aí, é da China, né? Ali é outro culturalmente falando e tudo, é desafiador. Não só, como ele falou, né? China fala assim como o maior país ali, mas lógico que ali os orientais, talvez, né? China, A gente tem vamos lá, Bengali, vocês já ouviram falar desse idioma, né? É o 6º idioma mais falado no mundo.
Bengali? Bengali. Morri, não sabia desse, eu não Eu acho que é um É dialeto que a Índia ultrapassou é. a China em número de habitantes, né? É o- mundo é metade chinês ou indiano. 1 bilhão e alguma coisa. Eu tenho 3 filhos, eu não quero ter 5, porque eu fiquei sabendo que de cada 5 pessoas, uma é chinesa ou indiana. Então eu não quero ter filho indiano. Tô brincando, gente, por favor. Mas é muito. É um mundo, é um universo, né? E a gente, o Tetelestai, que é a nossa. Vamos dizer assim, se antes esses filmes pré-evangelísticos, eu queria dar uma interpretação usando algo do esporte, né? É o levantador do vôlei. O filme Sim. pré-evangelístico. Se o pré-evangelístico é o Coreia levantador. Coreia Levantador. Coreia Levantador, então você sabe, né? Ruim, mas... Mas é. Então, esses filmes que a gente faz são o Coreia, né? E o Tetelestai, que a gente já tem, é o cara que desce a mão, né? Sim, o que dá oposto. é o o que ponta faz lá, o né, ponto. É o oposto, o isso aí. oposto. Isso aí. Isso. Ou no Eu sou futebol, né? Ou ponta, né? Nós damos, os filmes pré-evangelísticos dão assistência, e aí o Desperta ali, né? Tetelestai... Aquele negócio, bota o sal na boca ali, dá sede. Exatamente, E aí exatamente. o Tetelestai é a água que vai E matar aí o essa sede. Tetelestai, Massa. a gente tem com o Tetelestai é um projeto diferente. Aí o Tetelestai a gente quer, objetiva tê-lo nos idiomas porta de entrada, aquele idioma que chega a qualquer outro idioma. Pela graça de Deus, estamos com o Bengali bem adiantado agora. Chinês. Aí tem Aí na outros China idiomas tem que... vários dialetos, né? Sim. Né, Só que aí o tipo chinês é a porta de entrada, como você falou. Isso aí. Por exemplo, no Brasil, tem gente que fala em algumas tribos indígenas um idioma que é só, né? Um idioma indígena. Mas tendo em português, vai ter alguém que fala português e também esse idioma da tribo, e aí chega lá naquele cara que só fala, porque né, é possível de chegar lá. Senão, a gente tem mais de 5 mil idiomas ao redor do mundo. Então, só que esse é o objetivo. Por isso temos 2 frentes, né? Mas tudo converge para que a gente faça filmes para alcançar povos não alcançados através do evangelho. Então, é um combo pré-evangelístico e evangelístico. Mas eu não vou ter sede sem ter me desgastado, ou, né, primeiro sal para depois, né? Vocês falaram já tem quantos idiomas o Tetelestai? Em 8 idiomas, você disse? 14, eu acho. 14 e tem mais, mais 8 estão tá? em pesquisa, dublagem em andamento. Inclusive tem um pessoal lá da igreja das Libras, né? Risalva e Edenilson, né? Que estão... Isso, aí já tem uma... É porque tem as traduções da primeira versão ou da segunda, enfim. Mas tem uma outra versão que está em andamento, que é substituindo os apresentadores originais por apresentadores surdos. Sim. Isso então não é só, super não é só pioneiro. janelinha, é Não, realmente exatamente, não é não é adaptação, adaptação. não é adaptado para surdo. Foi feito por pra surdo e para surdo. surdos. Os episódios do Tetelestai têm em média 25 minutos. Né? Cada episódio, 25 minutos. Máximo 30. Para essa nova série, essa versão para Libras, a gente tem um episódio agora que a gente viu ele completo, né? Tem ainda alguns detalhes só para arrumar, mas a gente viu que vai dar 40 e poucos minutos. Quase 50. Então... Para explicar a mesma coisa. Para explicar a mesma coisa. O conteúdo não é diferente, não é outro episódio, mas idioma, é tudo feito... Não tá na janelinha, tá aqui na tela. E, falando sobre esses 2 assuntos que a gente estava, né, debatendo antes, sobre bloco cultural e povos não alcançados, surdos, no Brasil, os nossos idiomas oficiais são português e libras, né? Mas o surdo no Brasil, ele tem a obrigatoriedade para poder se comunicar de uma forma, né, boa, assim, eficaz, de saber Libras. Só que ele consegue se comunicar com um surdo do Irã com uma facilidade muito maior do que a gente consegue com qualquer outra pessoa de outro lugar. E muda, né? Porque é uma Sim, cultura... A Libra quer dizer, a Libra, não, inclusive, a língua de sinais muda de... Não foi uma gafe, não, porque eu cometi essa mesma... Eu achava que era isso, cara. Eu achava que existia uma língua o surdo universal, nos essa Estados universal de Unidos, né, dependesse de Libras. Mesmo sabendo que Libras é língua brasileira de sinais. Mas não, é outra... Os sinais são diferentes, só que ainda assim, apesar da dificuldade de comunicação, a cultura faz com que eles se aproximem muito mais facilmente.
esse mundo globalizado, né? Então, primeiro de tudo, surdo no Brasil é muito numeroso, o número de surdos ou com deficiência auditiva alta, né? Ou seja, pessoas que dependem de Libras ou que se relacionam com pessoas que dependem totalmente de Libras, né? Para o dia a dia. É muito alto, a gente sabe que pode chegar até a 10 milhões o número total. Mas o principal dado não é só esse numeroso, é o fato de que não há... O surdo é um povo não alcançado. No nosso meio, dentro né? Tá no nosso meio. No nosso meio. Exatamente. Não nos critérios assim que existem da pesquisa, o que significa exatamente povo não alcançado, pouco alcançado, não engajado, enfim, tem números específicos para isso. Mas os surdos, aqui do nosso lado, e a gente sabe, Risalva e Denilza, né, estão à frente junto com o Lucas, que é o menino da Libras, estão aqui com criaram, né, abriu onde eles se reúnem, né? Bom, enfim, eu quero dizer que tem a Associação de Surdos. Tem bastante surdos aqui, né, na cidade, cidade. E a gente não chega, que é outra cultura. Se você não sabe, você... Enfim. Então tá, deixa eu só, pra gente tentar amarrar pra vocês se perderem. Teve Tetelestai original, a gente fez uma segunda versão do Tetelestai com um apresentador, digamos, cuja aparência é mais semelhante ao pessoal árabe ou Ásia, ou Norte África, enfim. Ou Índia, né? Ou Índia. Então, tirando os galegos arianos, né, da tela, colocando um cara assim, mais parecido com o Wilson, assim, com uma tez bonita dessa. E essa terceira versão está sendo... amigo. E essa terceira versão que está sendo feita por apresentadores Libras. Então, Tetelestai, estamos nessas 3. Comecei a falar de Agar. Agar foi gravado aqui. Agar eu não assisti ainda. Quando você mandou para mim, né? Eu abri aqui o YouTube para atualizar o número, né? Ele foi gravado em português, mas foi dublado em árabe. Além de árabe, turco e farsi, que é a língua dos iranianos. Mas a versão que está dublada em árabe, legendada em inglês, bateu 325 mil visualizações. De H, só H. Só esse filme. Então, isso aqui são visualizações de árabes, quase todos não cristãos. Porque H tem uma relação com os árabes, vamos dizer assim. Total. Ela é a mãe de Ismael, que é o pai dos árabes. É a patriarca do mundo árabe. Então, a gente escolheu ela justamente... Foi proposital, não foi aleatório. Né? É um ponto de encontro que a gente tem com essa cultura e com a religião também, porque a história de Agar está mencionada no Alcorão. Só que a gente está apresentando aos muçulmanos uma história que eles não conhecem. Uma história de Agar que eles não conhecem, né? Gênesis 16. A história mais conhecida está entre os cristãos é Gênesis 21, que é quando Ismael já está desmamado, né? E ela sai, enfim, o choro do menino e tal. Mas Gênesis 16 ela foge. Ainda gestante, ela foge. E imagine uma mulher grávida fugir para um lugar de morte, que era o deserto. Boa coisa não estava. Existia um atrito, né? A gente entende que tanto Sarai quanto Agar foram alcançadas pela graça de Deus, mas em momentos diferentes, né? E nesse filme a gente deu uma liberdadezinha de colocar... Uma liberdade artística, né? Uma liberdade artística de colocar Sarai um pouco mais vilã, porque naquele momento ela de fato estava... o verso 6 do capítulo 16 diz: E Sarai tanto maltratou Agar que esta fugiu. Esse texto é muito forte, né? Então, o filme se passa nessa perspectiva, tentando, né, encontrar os árabes, e encontramos, né? Assim, imagina, cara, como que eu, com meu inglês nota 7, ia falar árabe para 325 mil pessoas e apresentar a eles o evangelho, cara, uma história... Já tiveram feedback assim deles, sim, né? Sim, a gente tem comentários, inclusive, no filme, né, no YouTube lá. Então, se você não foi ainda lá, coloca Agar Film, né? Agar com H. Você pesquisar no YouTube. Porque, lembra, a gente não coloca muito o selo da Luzinhação junto, né? Então a gente criou um próprio canal para o filme. Então o filme existe, Agar Film. Tá. O selo que tá lá na abertura do filme não é a Luzinhação, porque isso poderia embarreirar o alcance, né? Veja só, a gente entrando num país onde o cristianismo é proibido. Ai, que filme bonito, deixa eu ver quem fez. Ah, tá. É uma agência missionária cristã que quer infiltrar o cristianismo no meu país. Boicota. Não, obrigado. Né? Não, obrigado. Boicota, cancela, denuncia, enfim. Então, Agar, Sepá,
sobre realidade iraniana. Agar, gravado aqui. Dunas do Rosado, né? Área de proteção ambiental, né? Porto do Mangue. Carnaubais, tudo gravado aqui. E agora, né? Pacto Invisível, que é o documentário. First Day, ou Cruzando Fronteiras, que é o nome em português, que é o filme falado em árabe, gravado no Rio de Janeiro. E Perguntas Sinceras, a websérie. Então, muita coisa já foi feita, mais coisa está sendo feita ainda. E isso tudo pertence à Igreja Potiguar. Exato. Vocês precisam entender isso. Isso tá tudo gratuito, né? Não é filme só para assistir, é filme para usar como ferramenta. Usar conscientemente que aquilo pode iniciar um discipulado, uma caminhada, pode estimular um início de jornada espiritual de uma pessoa que está na escuridão. Massa, rapaz. É muita coisa, né, Matos? E aí? Eu tenho uma pergunta. Você falou isso é a Igreja Potiguar. Então, a Luz em Ação está exclusiva aqui no... Está sediada aqui. Aqui em Parnamirim mesmo, sediada aqui em Parnamirim. Aqui do lado, né? aqui pertinho. Não, isso eu sei, mas estamos eu imaginei que tivesse em cada estado tivesse uma... Não, a gente está aqui e tem algumas pessoas querendo se filiar lá em São Paulo. Existe uma possibilidade pequena de uma Luz em Ação São Paulo. Pequena não, né? Possibilidade real. Mas talvez não nos moldes que a gente tem aqui, mas uma equipe que represente a Luz em Ação lá, já que lá é o centro de onde está tudo acontecendo. Sim. Então pode facilitar as parcerias, né? Uma equipe lá. Eu acho que uma ponta que ficou aberta com relação à Luz em Ação ainda. Como vocês se estruturam hoje aqui? Você disse que tem... o escritório de vocês aqui na Eterna Aliança, vocês ficam lá, mas tem lá também a granja lá, né, a chácara lá, onde ele mora lá ainda, mas não. Por enquanto, mas estão planejando mudar, sim, né? O sim. Arlen já está planejando mudar. Bom, até como se estrutura, assim, além do escritório lá, como vocês... Ao longo do tempo, né, foi aberto o CNPJ da associação em Macaíba. E tudo que acontecia lá na chácara. Foi comprado justamente um espaço grande, né, para que fosse feito a partir de lá. E o Wesley citou antes um número, né, mais de 1.000 voluntários fizeram parte do Tetelestai. Foram voluntários que de diversas igrejas. Então, provavelmente, se aí alguém trouxer à memória, alguém da igreja aqui de Parnamirim, de Natal, de Macaíba, da região toda aqui, vai saber que teve um tempo que uns caras estranhos, uns branquelos, cabeludos e barbudos passaram de igreja em igreja, vendo se tinha possibilidade de juntar mais rostos, né, para fazer algum personagem, né, vestir alguma daquelas tantas túnicas. O Rui foi um personagem. O Rui foi Pedro. Né? Rui é Pedrão. Olha aí. Que escolher a pessoa certa. Né? Então foi no Tetelestai que o meu amigo apareceu? Alisson, sim. Sim, foi. José. Foi José. Olha, Alisson. Você foi famoso, lembra de mim. Continua. Exatamente. Mas 1.000 voluntários, mais 1.000 voluntários, né? Que fizeram algumas cenas específicas, a cena do Êxodo, por exemplo, que precisava de muita gente e tudo mais. Mas a Luz em Ação, de fato, são pouquíssimas pessoas que estão lá diariamente, apesar do gordinho, tamanho pode da lembrar quantidade. de mim. Eu participo. Vê um anjo também, você quando tem pessoa na igreja, não é um anjo. Já viu um personagem chamado Suel. O anjo gordo. Se tiver um anjo um personagem gordo na Bíblia... Matsuel. Sim. Um personagem gordo na Bíblia, lembre de mim que eu vou lá. Sou voluntário. Certo, eu acabei de ler em Juízes, teve um personagem gordo lá que Eudes, né, cravou a faca, ele era o rei canhoto e era o rei de Hebron, se não me engano. Há uma possibilidade, se a gente gravar essa cena... Fácil. É de mentira a faca. Jesus. Mas, e aí, depois de um tempo, aqui foram abertas algumas portas, né? A gente é extremamente grato à Igreja Cristã Eterna Aliança, né, por ter aberto portas. Nós não somos da Igreja Cristã Eterna Aliança como missão, mas a maioria agora dos membros da Luz em Ação congrega lá, já que o espaço da igreja, um espaço foi cedido, primeiro uma sala e depois um outro espaço que era um porão e agora virou nosso escritório, e graças a Deus a gente está ampliando agora, porque não tem mais como realmente.
Mas vocês são membros de algum... Eu, quando vim, a Luz em Ação já estava lá no local onde é agora, né? Que é aqui, bairro Boa Esperança, Parnamirim. E então... E também vim morar na casa ao lado, no condomínio, onde o pastor Júnior Henriques, que é da Eterna Aliança, morava. Então não tinha como eu não congregar na Luz em Ação. Mas a gente é livre na igreja, né? Eterna Aliança. Mas a gente é obrigado. livre Sim. para congregar. Nós tivemos... a Roseli saiu agora porque casou, né? Saiu no ano passado. Cara, o tempo passa. Ela era presbiteriana, né? Tinha uma congregacional. O próprio Wesley não congrega na igreja ali, apesar de morar do lado, né? Mas ele é Sou da melhor batista. igreja mesmo, que é a Batista. Né? E os demais também congregaram aqui em outras igrejas, né? Mas agora a maioria realmente congrega ali. Só que quando eu falo maioria, talvez parece muita gente, né? Mas 100 pessoas, né? Hoje a gente estava em 7 pessoas lá. No escritório. Mas E se é juntar assim, com esposas, na verdade, sei lá, 13, 14 pessoas. Alguns trabalham em casa, com alguns outros tipos de vínculo, mas... E o outro gancho que eu queria pegar é isso para a Igreja Potiguara. A gente está não só aberto para receber pessoas que queiram se voluntariar em projetos específicos, a gente sempre precisa disso. Vai precisar alguém mais gordinho, alguém mais alto, alguém mais baixo, enfim, todas as características. Mas também para ser missionário conosco, ajudar a produzir, para ser você que não sou missionário, eu não sei, eu não tenho esse chamado, mas eu sou muito bom em edição de vídeo, rapaz. Eu sou muito bom em comunicação, a gente precisa muito. Eu, por exemplo, estou trabalhando na produção, né, como produtor ou diretor de produção, mas eu não entendo nada disso. Eu agora entendo, estou entendendo, porque passei a ter que entender. Mas ali no cotidiano, no administrativo, né, funcionar na gestão da coisa. E é muita coisa que está acontecendo, e a gente não é com sentimento ruim, mas é com sentimento de que, cara, acho que só falta mostrar que é nosso, né, que é... Eu vim lá do Sul, eu sempre falo isso, eu achei que todo mundo aqui sabia o que era Luz em Ação e Tetelestai, e que talvez até, né, pedissem autógrafo para o Joel, que foi Jesus, né, na Tetelestai, em todo lugar que ele fosse. Mas não, as pessoas ainda não conhecem. E, infelizmente, as igrejas, às vezes, né, as denominações ou alguma pequena igreja local pensa que não, porque a gente tem o ministério de missão da nossa igreja, então eu tenho que apoiar esse ministério. Mas a gente não está combatendo com o ministério, competindo, né? A gente está junto, vamos lá, vamos, né, se apoiar, e a gente vai... Nossas atuações são produzir, inspirar e equipar, né? A gente alcançou, talvez, ou pelo menos foi assistido por 300 mil pessoas, né, no filme árabe, que a gente não teria como alcançar. E eu não consigo evangelizar, jamais conseguirei evangelizar 300 mil pessoas, ainda que eu saia, só fale disso, respire evangelização, viva como Paulo viveu os últimos dias. Mas agora os filmes podem alcançar. E a gente não tem alcançado nem mesmo aqui Parnamirim, nem mesmo... A gente sabe que, biblicamente, né, é assim, né? O Cristo sofreu mais, era menos ouvido ou dado menos atenção na própria terra dele, né? Mas é muito bom, por isso a gente agradece muito as aberturas, né? Essa participação em podcast, que a igreja Ibavim dando esse... E se você quer que a Luz em Ação vá à sua igreja, só entre em contato conosco, é facinho, nenhuma resistência a gente vai lá. Fala sobre a missão, fala dos projetos, propõe parcerias, se quiser, para engajamento, para engajar a igreja. Pode levar até stand, mostra lá os objetos que a gente usou, né, nas gravações, sempre. Então, pessoas que nunca conversaram com um missionário, podem conversar com um missionário lá no stand e tal. Então, à disposição. O Tetelestai é nosso. É nosso, não é da Luz em Ação, é nosso, é da igreja, é do Senhor, como todas as coisas que, como a gente falou até antes, né, o dinheiro também que a gente ganha não é nosso, é do Senhor. Obviamente, os filmes pré ou evangelísticos que a Luz em Ação faz são da igreja, né? Não da Igreja Cristã Eterna Aliança, não da Ibavim, não da igreja
com I maiúsculo e que abrange todos os tempos e todos os lugares, né? Aqueles Acho legal você ter falado sobre evangelismo, porque isso é evangelismo, né? E às vezes a gente tem o mito de que evangelismo é igual os que a gente falou aqui, né? Os testemunhos. Pegar a Bíblia. Testemunho de Juvenal. Entregando um folheto, dando abraços e dizendo Jesus te ama, coisa assim, né? E óbvio que existe isso também. A igreja da gente faz um projeto social no interior do estado. Social né? barra evangelístico. Evangelístico. Justamente. Onde tem a parte evangelística que a gente sai pelas ruas, de casa em casa, igual aquele povo mesmo. Batendo de casa, não sei o que. Sim. Isso alcança pessoas, mas não é só isso, né? Não é porque é multiforme, né? É multiforme, se manifesta de várias maneiras, a missão se desdobra de várias maneiras. Exato. E provavelmente essa pessoa que você bateu lá na porta e pediu um copo d'água, talvez eu não consiga alcançar ela com um filme, né? Uhum. Precisa ser essa abordagem. E acho que é legal falar sobre isso, porque isso é uma forma de você evangelizar. Às vezes a gente fica travado, eu pelo menos, quando a gente vai lá pro Segurando as Cordas, que é o nome do projeto. Aí geralmente botam os jovens para fazer a equipe do evangelismo. Eu já não sou jovem, mas pô, vou liderar jovens aí, vai, Matos, tu vai na frente. Aí tem que andar no interior do estado, aquele sol queimado, sobe rua, desce rua, mas não é só isso, é porque eu não me vejo que o traquejo, esse traquejo assim, mesmo, né? A habilidade de falar. Já em algo mais artístico, assim, eu acho que teria mais facilidade para falar de Cristo. Lá, por exemplo, lá na nossa igreja eu sirvo, além na liderança dos jovens, na sala da EBD, ensinando, porque eu sei que é algo que Deus me chamou para isso, para ensinar. Então, é uma forma também, acho que de evangelizar, embora aqui na sala da gente a maioria já mais é um cristã. discipulado, Mas, vamos dizer assim, mais essa parte do discipulado. Né? E a igreja é corpo, né? É o corpo disso. de Cristo, cabeça é Cristo, mas é complicado dizer isso, né? Mas a gente é a continuidade de Cristo, né? Para não dizer que Cristo não existiria sem a igreja, não dá, mas a igreja tem e tem como um corpo diferentes funções, diferentes partes. Se a gente é nesse sentido, como sei lá, o coração ou algum outro órgão que faz com que as coisas sejam produzidas e vão até o lugar, mas é a mão que vai chegar lá e tocar. Então, sem essa pessoa que vai evangelizar, que chegue na casa e que alcance essa pessoa, que talvez não seja através do audiovisual, mas a missão não está concluída. Se a gente só produzir e ficar assim, a gente só produziu. A gente precisa de alguém que entregue, de alguém que utilize. Então, se a gente simplesmente juntar as forças, né? Bombear o sangue, mas a partir do sangue chegando até a mão, eu pegar as coisas, pronto. A gente está fazendo de fato o que Cristo nos chamou para fazer. Então, se você não trabalha com cinema, mas quer trabalhar com organização, tem lugar também. Metade do trabalho de cinema é carregar peso. Olha aí. Quer carregar peso? Puxar uns cabos aqui, umas caixas. Chama da equipe de apoio. Ele não quer aparecer na frente das câmeras, aparece por não tem trás habilidade das câmeras, artística, não ser atuado, não precisa. Tô imaginando 2 cabos ali. Olha, a gente tem missionário que era biomédico, ainda é, né? Assim, mas atuava como biomédico. Tem missionário que era pirotécnico. Veja só, passou 10 anos com a gente. Então, eu, da área de comunicação, outro era já piloto, né? Já tinha tirado sua habilitação, sua licença para piloto. Então, não precisa ter esse pré-requisito artístico, ou de saber falar, ou de traquejo. Só vamos juntar força. E já nos deram, né? Várias pessoas dizem, cara, se vocês já têm o Tetelestai, e aí pronto, se vocês fizessem uma caravana e fossem de cidade em cidade e mostrassem, né? Fizessem uma mostra de cinema, ficasse lá 3 semanas, e nessas 3 semanas passasse todos os episódios e seria excelente. Só que se a gente fizesse isso, nós não estaríamos conseguindo produzir mais. E Deus colocou na nossa mão equipamentos, estrutura, parcerias, e se espera que a gente produza mais. Agora, é claro que a gente quer que em todas as cidades assistam o Tetelestai, por exemplo, porque a gente acredita no potencial evangelístico, discipulador, corretivo de heresias que tem, né, o Tetelestai. Só que a gente precisa que a igreja
faça isso. Então, se nós tivéssemos mais pessoas Cara, na equipe... se você quer passar Tetelestai num telão na sua comunidade, se você engaja bem, eu não sei evangelizar, mas eu sou um cara legal. Madison, você é um cara muito legal. Você é um cara que com certeza agrega, né? E tem muita gente que talvez está assistindo isso, que tem isso, que sabe, que sente, né, no coração que, cara, eu consigo agregar, eu sou na pelada aqui no futebol, eu sou o cara mais legal, todo mundo gosta de mim, todo mundo... Cara, então, não precisa nem ter, assim, alguma habilidade extra, basta fala com alguém que tenha o equipamento, né? Pra gente projetar, vamos começar hoje só aqui no nosso bairro. E vai, cara, a gente tá junto nessa, a gente supre, a gente entrega o equipamento que precisar, né? Enfim, a série toda tá disponível gratuitamente. Sim. O principal já tá disponível, né? Exatamente. A gente já escutou histórias de pessoas que, cara, o mais legal do Tetelestai é que me oportunizou a evangelizar. Eu nunca consegui evangelizar porque eu não sabia como, mas o Tetelestai já tem um método pronto. Então é só ir seguindo ali o script e pronto. E agora que o pessoal já está destravando, né? Evangelismo, discipulado. Sim, massa. Bem, caminhando para os nossos finalmente, quanto tempo vai de gravação aí, Gabriel? 1h30. Tá na média. Lógico que daria pra gente conversar muito mais, né? Sempre que vocês estão falando aí, vem uma pergunta aqui, aí eu vou puxar. Mas aí lembre que o Júnior vai passar ainda no Bauru. Sim, eu preciso conhecer. Eu achei tem que levar o Bauru pra esposa dele. Não, já não vai. Tem que levar. Não, sim. Mas assim, daria pra gente conversar muito mais. E é bom que isso já fica uma deixa para próximas conversas nossas, talvez quando sair mais algum dos projetos que estão em andamento, a gente marca mais uma vez, vem aqui e conversa. Aí nesse episódio a gente foca, por exemplo, só naquele que está sendo lançado. Sim. Então, eu não gosto de fechar tudo, porque senão fecha as portas, né? Exatamente. Fechar as portas. Esse projeto aqui nosso é bem embrionário, bem no iniciozinho. Estamos começando, também começamos aí... para glorificar o Senhor, para trazer reflexões bíblicas, para trazer... Eu gosto desse termo de colocar o sal na boca das pessoas, né? A gente não vai dar resposta para tudo, até porque nós não somos aqui os mestres, né? Não estamos no nível do Iago Martins, por exemplo, que está produzindo o tipo de conteúdo. Nosso aqui é mais para despertar as pessoas, para conhecer, para buscar conhecer o Senhor. E ter vocês aqui, como eu falei no início, é um prazer, uma honra para a gente. E eu gostei de eu estava rolando aqui no que nós programamos e já a gente falou tudo. Eu queria apenas que vocês deixassem aqui, já caminhando para finalizar, uma mensagem de encorajamento que vocês já estavam falando de chamamento, né? Vocês já chamaram o pessoal, quem quiser participar, quiser conhecer mais profundamente, a gente vai colocar as redes sociais, vou marcar lá no vídeo da gente também o Instagram de vocês, o Instagram da missão, tudo isso eu vou colocar, o canal que tiver, eu vou agregar tudo. Mas queria que vocês deixassem uma palavra de encorajamento para alguém, talvez, ou para se conectar a vocês, ou alguém, que assim, Deus ter colocado no coração da pessoa, às vezes, como nosso público é muito jovem, às vezes o cara, assim, sei lá, sente alguma coisa de Deus, aquele desejo assim, tem algumas ideias meia louca na cabeça, mas louco assim, no bom sentido, né? Louco assim, que humanamente falando, ele não vê como. Queria que vocês deixassem uma palavra de encorajamento, assim, para quem tem vontade de produzir, de ser missionário, seja nessa área de audiovisual ou outra área, uma palavra de encorajamento para essa galera. Fiquem. Certo, vamos lá. Hoje a gente fez um devocional falando sobre isso, então tá muito na minha mente, né? Isso que foi dito, é sempre bom relembrar. Mas, primeiro que Deus, a gente sabe, né? É jargão bíblico, mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso a gente tá cansado de saber, mas a gente, poxa, às vezes só sabe, né? O podcast aqui, se ele começou, mas ele começou. E glória a Deus, porque vocês viram que, poxa, eu entendo o suficiente para fazer um podcast. Eu acho que vai ser relevante trazer pessoas para debater temas aqui. E isso está edificando muita gente. A gente está vendo, talvez, alguém que tenha visto o podcast do pastor Anderson e estava em heresia, e estava assim, a heresia batendo a porta, e às vezes não vendo e abrindo para ela, opa. Né? Então, graças a Deus, porque foi feito esse episódio, esse podcast. E da mesma forma, você, né, que está assistindo, que sabe que, poxa, o Senhor entregou o próprio Filho, né? O Senhor se fez carne, habitou entre nós e se entregou, Ele deu a própria vida para que a gente ficasse
esperando que o outro faça alguma coisa porque o outro sabe mais ou porque o outro não. Eu acredito que o Coreia é mais capacitado, então eu vou deixar com o Coreia. Ou, não, tem os missionários e tem nós, o povão, né? Deixa esse trabalho para os missionários. Nós somos povão, não é? Se eu estou como missionário, mas eu sou formado em biomedicina e eu trabalhei por 8 anos num laboratório e hoje eu estou aqui. E eu não estou trabalhando numa coisa que eu fui capacitado para isso. Eu não tenho um curso de cinema, eu não... Cara, você estava falando dos nomes dos equipamentos aqui, para mim é câmera e outro negócio onde conecta ali. Somos Pronto, dois. né? Isso não impede que a gente possa fazer coisas para o reino. E por isso eu acredito que o público maior que é jovem e é cristão, cara, você pode e você deve ser usado, né? Somos todos servos, mas batalhe, faça tudo que você puder para ser um servo útil, né? Para ser aquele servo que o Senhor elogie e que não tenha que dar lugar a outros porque deixou de fazer, né? Não esconda teu talento, não enterre teu talento. O Senhor não precisa de absolutamente ninguém de nós aqui, mas o Senhor está nos usando. Por que somos capacitados? Somos melhores que outros? Não, porque somos disponíveis. Então, o Senhor usa aquele que está disponível. Para a gente vir para a missão, a gente precisou de um empurrãozinho. Esse empurrãozinho, a gente que eu digo eu, minha esposa, né? Minha esposa precisou de um empurrãozão. Eu já estava meio, não, vamos lá, temos que ir, mas a minha esposa estava mais assim. E aí uma amiga nossa, assim, incrível, a gente chama ela de nossa mãe na missão, ela disse, olha, pisa na água, pisa, né, dê o passo, porque a água vai abrir, vai virar 2 paredes e você vai poder passar, porque é o Senhor que vai fazer. Agora, sem dar esse passo, não tem por que o Senhor fazer absolutamente nada. Bota o pé que eu boto o chão, né? Isso aí. Deus disse. Tá, vou tentar ser rápido, mas se o público, a maioria é jovem que está assistindo esse podcast, eu vou começar dizendo, cara, não desperdice os seus melhores anos. Eu sou um jovem velho de 37 anos, com essa aparência de 47 e a saúde de 62. E eu já agora me identifico. Mas eu já desperdicei alguns dos meus melhores anos. Eu já não tenho a disposição e a saúde que eu tinha, eu já tenho outros compromissos, tenho 2 filhos, uma casa. Não desperdice seus melhores anos, sua força, sua inteligência, sua habilidade e viva uma vida que vale a pena. Não queira chegar à sua velhice, olhar para trás e pensar, poxa, podia ter feito mais. Faça, se desgaste. Num dado momento da minha vida eu entendi que não fazia sentido me desgastar por outra coisa que não fosse pela expansão do reino de Deus. E como a parábola em Mateus 13:43, eu acho, do homem que encontrou um tesouro num campo, então foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para si. Eu encontrei, Wilson, a melhor oportunidade da minha vida, poxa, viver para compartilhar o evangelho. Então a minha velha vida já não faz sentido. Vendi minha velha vida, vendi minha velha profissão, minha atuação, minha liberdade financeira, minha microempresa, porque encontrei o maior tesouro. Né? O que mais importa, o que não se perece, o que o ladrão não pode roubar e a ferrugem não pode comer. Então, receba esse meu incentivo, não espere um chamado, você já tem um chamado, o chamado está na Bíblia, basta você ler e obedecer. E conte conosco, né? Conte conosco se você precisa de encorajamento, de aconselhamento, se você está em dúvida, vamos caminhar junto, tá? Show de bola. Mais uma vez, meus queridos, muito obrigado a vocês dois. Muito de nada. Muito de nada. E né? Você aí, né, não sei, tá aqui. Você aí que chegou até aqui, muito obrigado também por ter nos acompanhado, ter nos ouvido. Se você ouviu atentamente, com certeza você foi tocado aqui, você foi inspirado. Espero que você pare e reflita um pouco em tudo isso que falamos aqui, que conversamos, que principalmente eles falaram. E muito boa a mensagem que Deus não precisa de especiais, né? Ao longo da história bíblica, a gente vê, né? Eu gosto muito de olhar para os heróis da fé, por exemplo, lá em Hebreus 11,
Ali são heróis da fé, mas eles eram pessoas relativamente comuns e o que fez deles especiais foi o poder de Deus agindo neles. Eles em si eram humanos, falhos, cheios de pecados. Até quando a gente olha para os profetas, a gente vê Isaías fez de tudo e quase ninguém ouviu ele. Jonas não fez quase nada e uma cidade inteira, num único episódio registrado na Bíblia, uma cidade inteira se converteu. Então, não é sobre nós, né? É sobre o poder da mensagem, não do mensageiro. Então, assim, que você, no mínimo, aí você ore sobre isso, peça a Deus, assim, que às vezes tire, né, os escamas que estão ali nos seus olhos, o véu, às vezes, que nós damos muitas desculpas para Deus. E eu acredito que um dia, quando estivermos diante do Senhor, aí não vai ter mais como dar desculpa, né? Aí não vai poder usar desculpa nenhuma. Não tem isso. Então, desperta ainda, principalmente você que é jovem, ou mesmo você que já tem que estar com seus 70 anos. Você pode ter perdido tempo, mas Deus é maravilhoso, que Ele usa todos nós, desde uma criança até um idoso. Eu espero estar lá, velhinho, lá, produzindo alguma coisa para o Senhor, servindo a Deus, na forma como Ele colocar. Então, que você se desperte para isso. Um pedido nosso, né? Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, nas nossas redes, se inscreva para você ser abençoado. Como nós falamos aqui, buscamos produzir coisas aqui boas, simples, na nossa simplicidade, no que a gente pode, mas coisas que sejam relevantes. Trazemos pessoas que têm somado aqui. Se você vem acompanhando, nós estamos no 31, né, Matos? Então, se você for olhar aí, nesses 30 episódios já tivemos muita coisa boa. Teve 32, né? Que teve um que... Não, aquele não conta. Não vamos lembrar de coisa ruim, não. Porque ele tá lembrando, lá no nosso segundo episódio, ele gravou sem áudio. Eita. A gente gravou todinho aqui. Uma pessoa que tá ali não ligou o áudio. Não, ele não sabia também, coitado. A gente gravou um episódio todinho aqui. Quando eu fui editar, quando chegou lá, sem som nenhum. E não tinha um gravador ainda, né? Hoje tem um gravador que é tipo um backup, né? Não tinha, mas esqueça isso aí. Nunca. Então, se inscreva aí, comente aqui, ajude esse canal a crescer, ajude o nosso projeto a crescer. A gente depende disso também. E Deus abençoe vocês, meus queridos. Amém. Desde já, as portas estão abertas. Em outro momento vamos chamar vocês de novo, mas se vocês quiserem também alguma coisa, precisar da gente, rapaz, a gente tá querendo, a partir de vocês, vamos gravar um episódio sobre isso aqui, sobre tal coisa, estamos abertos. Aqui nós também somos para servir o reino, não estamos para servir a nós mesmos, nem qualquer outro interesse. O interesse é para o reino. Muito obrigado. Eu sugiro só que, né, uma sugestão que na descrição do vídeo tenha os links, né, dos sites, do nosso Instagram e também das nossas produções, que às vezes não vão encontrar com o nome de Luziação, mas a gente pode botar o link delas ali. Com certeza. E uma coisa que você falou, né, às vezes a gente... Até a desculpa de eu sou muito novo, né? A gente tá sempre falando que, poxa, quanto mais novo, mais... O meu avô dizia, mais sebo nos rins, né? Mais graxa, assim, nas juntas, né? Vigor se tem, mas até a desculpa de eu sou novo demais foi utilizado por alguém que o Senhor disse, não diga que você é novo demais, né? Jeremias estava usando isso como desculpa, né? Para não ser usado por Deus, e Deus usou ele mesmo assim, mesmo ele sendo alguém que... Então, cara, Deus só não impeça, só não lute contra, tente não atrapalhar. Exatamente. É engraçado, você falou de Jeremias que era novo, e como eu citei o idoso, Abraão quis botar a barreira também, né? Sim. Abraão lá, não, mas eu já sou muito velho. Não, peraí, meu filho, você vai ter um filho ainda. Eu tenho língua impura, no meio de um povo de língua impura, eu tenho dificuldade de falar, todas as desculpas foram utilizadas. Já não é novidade essa tua desculpa que você tá usando aí. Não é. Alguém já Rapaz, se alguém como eu tá sendo utilizado pra fazer alguma coisa, cara, mas ele usa cada pedacinho de titica, né? Amigo. Rapaz, se Deus usa Madison, rapaz. No caso, pedacinho não dá pra dizer, né? Então... É um pedaço generoso. Suas últimas palavras, Madison. É um pedaço generoso de alguém ruim, mas tá na mão dele e é porque vai dar certo. Amém. Não, só agradecer. Perdoe alguma brincadeira que a gente falou, mas agradecer. Eu já conhecia, como eu falei, né? Tem um amigo meu que tinha participado, eu já conhecia, não tão profundamente. Não, agora como é que tem na Bíblia? Agora eu conheço. Conhecia só de ouvir, agora meus olhos. Conheci só de ouvir, agora eu conheço porque eu tô vendo a grandiosidade que é o projeto que vocês estão inseridos. E vamos firmar uma parceria aí, né? Vamos sim. Pronto, aí você muda já essa frase, o projeto que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos. É verdade. E Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês e o projeto. É lógico que
Esse episódio aqui, eu não lembro agora a data. Ele vai ser em maio, não lembro a data aqui de cabeça aqui que ele vai ser lançado. Porque a gente, por enquanto, está lançando quinzenalmente. Porque a nossa equipe também é bem reduzida. Então, o que a gente consegue entregar hoje é quinzenalmente. Mas vou só reforçar com o Wesley, até para ficar registrado aqui, né? A sua participação lá com a gente, lá no nosso Ministério de Jovens. Sim, claro. Não só nessa oportunidade, mas vamos tentar firmar uma parceria também para sempre estar ali envolvendo Trocando, a nossa galera, para a galera conhecer vocês e quem sabe poder se integrar também ao Ministério. Tamo juntos aí. Beleza? Valeu, galera. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Valeu.